A voz do investidor saía pelo viva-voz, em árabe. O executivo traduzia rápido, confiante. No corredor, o filho da faxineira congelou. Aquilo não era o que o homem estava dizendo. Se assinassem daquele jeito, tudo acabava. Ele olhou para a mãe. A porta estava fechada. Bater ali custava o emprego dela. Não bater custava a empresa inteira. No fim da tarde, o prédio corporativo estava tenso. Funcionários saíam em silêncio, muitos com caixas nas mãos. Não era dia de mudança, era dia de despedida. Boatos corriam havia semanas. A empresa estava quebrando. Aquele dia era decisivo. Se a reunião no último andar falhasse, a falência seria anunciada ainda naquela semana. Vera empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do andar executivo. Era o turno final. O prédio estava quase vazio, mas o peso no ar era denso. Ela conhecia aquele clima. Já tinha visto gente sair chorando, chefes evitando olhar nos olhos, porta de sala fechada com conversa séria do outro lado. Encostado na parede, esperando a mãe terminar o serviço, estava Davi. Uniforme de escola pública um pouco gasto, mochila nos ombros. Ele sempre a acompanhava no final do expediente. Iam juntos para o ponto de ônibus. Era rotina desde a separação. O pai tinha ido embora anos antes. Quem ficou perto foi o avô paterno, um homem simples, falecido há 2 anos, que falava árabe fluentemente. Não porque estudou, porque viveu. Ele criou Davi nas tardes livres, entre café e conversa, entre piada e memória. Ensinou o neto sem método, sem apostila, apenas convivência. Davi aprendeu ouvindo, respondendo, errando, acertando, e quando o avô morreu, a língua ficou, como marca, como lembrança viva. Vera passava o pano no chão com movimentos automáticos, mas o olhar estava longe. Ela sabia que aquele prédio estava acabando, e quando um lugar desses quebra, quem sai primeiro é gente como ela. Faxineira não entra em plano de recuperação. Davi mexia no celular, mas sem atenção real. Ele sentia o clima também. Olhava para a mãe de vez em quando. Ela nunca reclamava, nunca falava que estava cansada, mas ele via, no jeito que ela respirava fundo antes de empurrar o carrinho. No silêncio dela no ônibus, no corpo que chegava em casa como quem carregou peso o dia inteiro. O corredor estava silencioso. Apenas o som das rodas do carrinho e o barulho distante de uma impressora desligando. Então, de repente, uma porta se fechou com força. Vera parou. Davi levantou a cabeça. Era a sala de reuniões do último andar. A porta estava fechada, mas o som vazava. Vozes tensas, alguém falando alto, outro respondendo mais alto ainda. Vera fez sinal para Davi ficar quieto. Ela conhecia as regras. Não escutar, não perguntar, não existir quando tem reunião fechada. Mas o som continuava. E então, do outro lado da porta, uma voz grave começou a falar. Não em português, em outra língua. Davi franziu a testa. Aproximou-se um passo, depois outro. Era árabe, ele reconheceu na primeira frase. Não porque entendeu tudo, mas porque o ritmo, o som, a cadência eram familiares. Como ouvir alguém chamando seu nome de longe. Vera percebeu a mudança no filho. Davi não estava mais mexendo no celular. Estava parado, olhando fixo para a porta, a respiração diferente. O que foi? Ela sussurrou. Estão falando em árabe. Davi respondeu baixo, quase sem mover a boca. Vera olhou para a porta, depois para o filho. E daí? Eu conheço essa língua, mãe. Ela sabia, claro que sabia, mas nunca imaginou que aquilo importaria. Nunca imaginou que as tardes com o avô, os cafés na mesa da cozinha, as conversas meio tortas em 2 idiomas, teriam algum peso fora daquela casa. Do outro lado da porta, a conversa esquentava. Alguém bateu na mesa. Uma voz em português, tensa, tentando acalmar. Outra voz, mais distante, respondendo em árabe. Parecia ligação em viva voz. Davi se aproximou mais. Vera segurou o cabo da vassoura com mais força, como se aquilo pudesse proteger os dois de algo invisível. Ele fechou os olhos.
Tentou focar. Algumas palavras ele pegava inteiras, outras só pedaços. Mas o tom estava claro. Aquilo não era conversa amigável, era negociação no limite, do tipo que decide tudo. Vera não entendia árabe, mas entendia tensão. Entendia quando algo estava prestes a desmoronar. E o que ela ouvia, mesmo sem entender as palavras, era o som de algo quebrando em tempo real. Davi abriu os olhos e olhou para a mãe. Não disse nada, mas ela viu. O mesmo olhar que ele tinha quando lembrava do avô. Quando ficava quieto no quarto, olhando para a parede, como se estivesse ouvindo uma voz que mais ninguém ouvia. Ela não perguntou, apenas esperou. E dentro daquela sala, sem que ninguém soubesse ainda, uma tradução errada estava prestes a destruir a última chance daquela empresa sobreviver. Dentro da sala, o CEO estava em pé, apoiado na mesa. Cabelo grisalho, camisa com as mangas dobradas, olheiras profundas. Ele olhava para o telefone no centro da mesa como quem olha para a última tábua antes do naufrágio. Do outro lado da linha, em viva voz, uma voz grave falava em árabe. Tom firme, direto, sem rodeios. Era um investidor do Oriente Médio, a última carta que a empresa tinha para jogar. Sentado ao lado do CEO, com postura ereta e expressão controlada, estava Rogério, 30 e poucos anos, terno bem cortado, gravata justa, cabelo impecável. Ele era o executivo responsável pela área de relações internacionais. E naquele momento era também o único na sala que supostamente entendia árabe. Rogério ouvia a voz do investidor e traduzia para o CEO com rapidez, confiança, quase sem pausa. Parecia no controle, parecia competente, mas por dentro ele estava improvisando. Ele não dominava árabe como fingia dominar. Conhecia o básico, frases de negócio, cumprimentos formais, o suficiente para parecer fluente em reuniões rápidas. Mas aquela conversa era densa, técnica, cheia de termos jurídicos e condições contratuais. E Rogério estava traduzindo o que achava que estava ouvindo, não o que realmente estava sendo dito. Ele sabia disso, mas não podia admitir. Não ali. Não naquele momento. Sua posição na empresa dependia daquela negociação. Se o acordo falhasse, ele seria associado ao fracasso. Se admitisse que não entendia tudo, perderia a credibilidade que levou anos para construir. Então ele traduziu, rápido, seguro, pulando partes que não pegou direito, amenizando exigências que pareciam duras demais, distorcendo termos que não sabia como traduzir com precisão. O CEO ouvia, anotava, respondia, confiava, não tinha escolha. Aquela era a última reunião. O último investidor. A última chance antes da falência ser anunciada. O investidor falou mais uma frase, longa, cheia de detalhes. Rogério traduziu em 3 linhas genéricas. O CEO franziu a testa, mas não questionou. Não tinha tempo para dúvida, só para decisão. Ele está perguntando se concordamos com os termos gerais, Rogério disse, ajeitando a gravata. E quais são exatamente? O CEO perguntou cansado. Basicamente o que já discutimos. Eles entram com capital, a gente reestrutura a dívida, mantém a gestão atual. O CEO respirou fundo. E a cláusula de controle? Rogério hesitou por uma fração de segundo. Ele tinha ouvido algo sobre controle, mas não captou o detalhe. Então improvisou. Ele disse que fica flexível, querem participação, mas sem interferência direta. Mentira. Ou melhor, tradução errada. O investidor tinha dito exatamente o contrário. Participação com direito a veto em decisões estratégicas. Uma cláusula dura, do tipo que muda tudo. Mas Rogério não captou, ou não quis captar, porque se traduzisse certo, o CEO poderia recuar. E se recuasse, o acordo morreria. E se o acordo morresse, Rogério seria lembrado como o executivo que estava na sala quando tudo desmoronou. Ele não estava mentindo por maldade, estava mentindo por medo, por ego.
por desespero disfarçado de confiança. Do outro lado da linha, o investidor continuou falando, dessa vez mais devagar, como quem repete algo importante. Rogério traduziu de novo, rápido demais, genérico demais. O CEO olhou para ele. Tem certeza que é isso? Absoluta, Rogério respondeu sem pestanejar. E naquele momento a mentira estava completa. Não porque Rogério era vilão, mas porque ele era humano. E humanos, quando encurralados, mentem para sobreviver. Enquanto isso, do lado de fora, no corredor, Davi continuava encostado na parede. A mãe ao lado, segurando o carrinho, sem saber se ficava ou se ia embora. Ele ouvia tudo, palavra por palavra, frase por frase. E quanto mais ouvia, mais o desconforto crescia dentro dele. Alguma coisa estava errada, muito errada. Não era só questão de vocabulário, era questão de sentido. O que o homem dizia em árabe e o que ele ouvia sendo traduzido para o português não batia. Era como ouvir duas conversas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Davi olhou para a mãe. Ela percebeu. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ele tinha certeza de algo, mas não sabia como explicar. Mãe, ele sussurrou, eles estão traduzindo errado. Vera sentiu o estômago apertar. Como assim? O que o homem está falando não é o que estão dizendo aqui dentro. Você tem certeza? Davi ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu. Tenho. Dentro da sala, a conversa continuava. O tom do investidor ficou mais sério. Ele repetiu uma frase, 2 vezes, como quem quer garantir que foi entendido. Rogério traduziu de novo, suavizou de novo, e Davi, do lado de fora, fechou os olhos. Ele sabia o que aquela frase significava. Sabia porque o avô usava expressão parecida quando falava de coisas sérias, de coisas que não podiam ser ignoradas. Era uma cláusula, uma condição, uma exigência central, do tipo que, se mal interpretada, destruiria qualquer chance de sobrevivência. E ela estava sendo traduzida errada. Davi abriu os olhos e olhou para a porta fechada, depois olhou para a mãe. E naquele momento, sem saber ainda, ele estava a segundos de tomar a decisão mais importante da vida dele. A voz do investidor ficou mais alta. Não era grito, era firmeza, o tipo de tom que não aceita mal-entendido. Ele repetiu uma frase, pausada, cada palavra separada como quem soletra algo importante para uma criança. Davi congelou. Aquela frase ele conhecia, não só o significado, a estrutura, o peso. O avô usava essa expressão quando falava de promessas sérias, de acordos que não podiam ser quebrados, de condições que, se ignoradas, traziam consequência. E o que Rogério tinha acabado de traduzir para o CEO não tinha nada a ver com o que o investidor tinha dito. Nada. Davi sentiu o coração acelerar. Ele olhou